Paz a todos os irmãos e irmãs presentes, também os que estão em casa. Hoje nós vamos falar de um assunto, irmãos, que a gente corre dele, mas não tem jeito. Ele é essencial na nossa vida, né? Nós vamos falar sobre oração hoje. E o tema da nossa mensagem não é a oração em si, mas a importância da humildade na oração. Então não é especificamente sobre a oração que nós vamos falar, mas a importância da humildade na nossa oração e na nossa vida, de uma forma geral. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá no livro de segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 14. Segundo Crônicas, livro das Crônicas, capítulo 7, de 11 a 14, que diz assim: os irmãos que não tiverem Bíblia, quiser acompanhar pela tela, eu até prefiro que seja pela tela, porque fica todo mundo na mesma versão, né? Assim Salomão terminou a casa de Yahvé, que é o Senhor, né? E o palácio real. Realizou com êxito tudo o que havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar praga sobre a minha própria gente, e esse povo, agora atenção, e esse povo que se chama pelo meu nome, se o que, irmãos? Humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Sim, Deus, nós te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Que o Senhor nos dê mais entendimento sobre a importância e os ingredientes necessários para a nossa vida de oração. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, foi o final, ou a inauguração do templo que Salomão construiu para o Senhor. A gente fala o templo de Salomão, mas na verdade o templo era do Senhor, né, que Salomão construiu, né? Nenhum problema falar templo de Salomão, mas o templo é do Senhor, não é de Salomão, né? E na verdade esse templo era para Davi ter construído. Era para Davi ter construído. Davi tinha o desejo no coração dele em fazer o templo do Senhor, só que o Senhor não o permitiu fazer. Falou: não, você não vai fazer, porque você é um homem de guerra, um homem de sangue, né? Suas mãos têm sangue de guerra. E também Davi não ia ter muito tempo por causa das batalhas que ele travava na época do seu reinado. Então ele falou: não, essa tarefa eu vou dar para o seu filho Salomão. E Salomão foi lá e construiu o templo, e o Senhor aprovou, e Salomão fez essa oração, né? Essa oração que nós lemos agora, parte dessa oração. E o judeu tinha por hábito, né? Todo judeu tinha por hábito, acho que até hoje tem, e quando está orando, está olhando para o lado de Jerusalém, onde está o templo. Então a oração dele é voltado para Jerusalém. É o mesmo aquele caso de Daniel, quando ele não sei se o meu microfone está com problema ou é eu. Está dando um eco aí ou é só para mim que está dando eco? Está normal para os irmãos? Então eu estou tranquilo. Está me incomodando, mas tudo bem. Eu quero incomodar os irmãos. Então Daniel fazia oração olhando para Jerusalém, e essa era uma prática dos judeus, porque está inclusive aqui, né? Que toda vez que o povo orar, quando forem perseguidos pelos inimigos, olhassem para Jerusalém, onde estava o templo, e fizessem as suas orações, porque eles seriam ouvidos. E hoje, está escrito, né, que a gente tem que orar para Jerusalém, é uma ordem de Deus. E hoje, irmão, quando a gente vai fazer oração, a gente tem que olhar para quem? Para Jerusalém também? Para quem que nós temos que olhar hoje quando nós oramos? Nós olhamos para quem? O que é que está em Hebreus? Olhando firmemente para quem?
para Jesus. Hoje nós olhamos para Jesus. Lá na velha aliança eles olhavam para o templo de Jerusalém. Hoje nós, cristãos, salvos por Jesus Cristo, olhamos para Jesus. Por que nós não olhamos mais para o templo e olhamos para Jesus? Porque ele mesmo falou: eis aqui quem é maior do que Eis aqui quem é maior do que o templo. Então Jesus é maior que o templo. Então hoje eu não preciso olhar mais para Jerusalém, mas sim que a nossa oração seja olhando para Jesus, logicamente olhando para Jesus pela fé. Então, irmãos, e nesse texto, principalmente no versículo 14, tem um detalhe, que é justamente o detalhe que nós vamos trabalhar, que diz assim: se o meu povo, 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual a primeira palavra que aparece aí? Tá, humilhar. Lendo esse texto uns tempos atrás, né? Nem foi quando eu estava preparando a mensagem, foi uns meses antes. Eu falei assim: mas por que não está primeiro, se esse povo que se chama pelo meu nome orar? Por que está? Por que apareceu primeiro esse verbo humilhar e não apareceu o verbo orar? E humilhar podia aparecer também, mas aparecer depois do orar, né? Mas antes do orar tem um humilhar. Por que será, né, irmãos? E nós percebemos que o próprio Jesus, ele nos advertiu, antes mesmo de nós orarmos, que nós devíamos tomarmos alguns cuidados. Lá na oração do Pai Nosso, do capítulo 6, nós não vamos ler, vamos citar só algumas coisas. No Mateus capítulo 6, de 5 até o versículo 7, ele faz 3 recomendações antes da pessoa começar a orar. Ele faz 3 recomendações importantes antes de você começar a orar. A primeira recomendação que ele fala assim: não seja hipócrita. Isso aqui antes da pessoa orar. O pessoal foi pedir para Jesus ensinar eles a orar. Você quer aprender a orar? Tá. Então, antes de você começar a orar, não seja hipócrita. Não chega para Deus, não ore a Deus com hipocrisia. Ou hipocrisia com relação a Deus, ou hipocrisia em relação às pessoas, né? Porque aqui era uma hipocrisia que ele estava citando com relação aos fariseus, aos religiosos que gostavam de orar na sinagoga, orar em público, orar em voz alta, orar em pé, para que todas as pessoas percebessem ou notassem a sua espiritualidade. Falaram: não orem assim. Até porque, né, se nós formos bem honestos, nós não temos nada para apresentar para ninguém, né? Isso foi até bem falado hoje aqui, através dos louvores, através do Júnior. Nós não temos nada para apresentar de especial, a não ser a nossa contrição diante de Deus. Aí Jesus cita que nós não devemos ser hipócritas e também não devemos mostrar, queremos aparecer, né? Queremos aparecer, queremos mostrar alguma coisa de especial. Ele diz isso lá no versículo 6: tu, porém, quando orares, vais para o teu quarto, e após ter fechado a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quer dizer, não queira ser uma pessoa, fazer publicidade com aquilo com a sua oração. Não seja uma pessoa assim, mas seja uma pessoa simples no seu orar. E indo lá para Lucas, irmãos, Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, pessoas que é uma repetição dessas instruções da oração do Pai Nosso. Jesus, ele é procurado por pessoas, por um discípulo, para que ele o ensinasse a orar. E Jesus não faz essas recomendações que está em Mateus, mas ele conta 2 parábolas importantes. A parábola do amigo insistente, e depois ele continua contando a parábola do amigo insistente, e depois, mais para frente, em Lucas, ele conta a parábola da viúva que foi procurar o juiz. E nessa parábola do amigo insistente, que está no capítulo 11, do 5 até o 8, o que aconteceu nessa parábola? Um homem estava em casa e de repente recebeu um amigo inesperadamente. Chegou um homem na casa dele de forma inesperada, um amigo dele de forma inesperada, e ele não tinha nada para oferecer para esse amigo que chegou. Esse chegou um amigo, imagina essa situação na sua casa. Você está na tua casa, chega alguém de repente na sua casa
para ficar, de repente, alguns dias ou na hora do almoço e você não tem nada para oferecer. Só que a pessoa, além de chegar de forma inesperada, chegou à noite. E quando ele chegou à noite, essa pessoa que era o anfitrião não tinha nada para oferecer. Então Jesus conta uma parábola que quando ele se viu nessa situação, ele foi procurar um outro amigo, um vizinho dele, que era amigo dele, e foi pedir pão. Então Jesus falou assim, imagina uma pessoa chegando na sua casa e você vai na casa do seu vizinho buscar pão. E ele chegou lá na casa do seu amigo e pediu, amigo, empresta-me 3 pães. Porque eu recebi uma pessoa agora em casa e eu não tenho o que oferecer para essa pessoa. E o amigo respondeu para ele, não que o amigo respondeu, mas Jesus falou, esse amigo poderia até ter respondido, olha, eu não vou te atender agora, você bem que você é meu amigo, mas é muito tarde, meus filhos já estão dormindo, eu não vou levantar agora para te atender. Mas por causa da insistência dessa pessoa, esse amigo com certeza, talvez nem pela consideração, pela consideração do amigo, mas por causa da insistência, ele iria e ofereceria e daria tudo aquilo que o amigo estava pedindo. Além dos 3 pães, até daria mais coisas só para se ver livre daquele problema e voltar a dormir e descansar. E lá no versículo 18, no capítulo 18, nós temos um outro fato em Lucas, Lucas capítulo 18, que Jesus conta a parábola daquela viúva que estava procurando o juiz para resolver uma causa dela. Então os irmãos marquem, primeiro nós contamos a parábola do amigo que precisava de 3 pães, e agora nós vamos falar a parábola de uma viúva que tinha uma causa, e o juiz da cidade que ela estava era um homem iníquo, um homem duro, um homem que não tinha misericórdia de ninguém. Mas ela ia, o versículo 3 desse capítulo 18 de Lucas fala que essa viúva, e viúva nos tempos bíblicos é sempre ligado a pessoas que passavam por duras dificuldades. Não eram todas as viúvas que eram pobres, mas normalmente as viúvas eram mais pobres, porque normalmente os trabalhos eram mais trabalhos para homem, era trabalho na terra, cavar e plantar e colher. Então, para a mulher era um serviço muito pesado. Então, quando ela se via viúva, ela se via desamparada, principalmente quando não tinha filhos. Então, viúva na Bíblia normalmente é sinônimo de uma pessoa de pessoa pobre que estava passando por necessidade. Por isso que a Bíblia sempre nos manda lembrar das viúvas, principalmente nos tempos bíblicos. E essa viúva, ela, no versículo 3, fala que ela ia frequentemente para esse juiz para que ele cuidasse da sua causa. Por que eu fiz esses 2 destaques? Do amigo lá, dos 3 pães e da viúva. Porque com certeza, irmãos, você para a pessoa chegar na casa de uma outra pessoa para pedir 3 pães, é porque ele não devia ter nada na casa dele. Ele não era um cara, não era que só estava faltando o pão. Eu tenho tudo lá, mas tenho presunto, tenho mortadela, tenho queijo, a manteiga, tal e tudo mais, requeijão, mas só faltou o pão. Não é que ele não tinha nada. Então ele só foi para pelo menos um pão quero oferecer para essa pessoa. Então era uma pessoa que estava com muita necessidade. E o caso da viúva também, ela estava com muita necessidade. E quando ele foi procurar o amigo, ele não foi procurar o amigo com arrogância. Meu amigo, sabe que eu sou seu amigo, já te quebrei muitos galhos na vida, já te emprestei dinheiro, então agora eu estou precisando de você, vou precisar de 3 pãozinhos aí, você não vai me dizer que não tem. E nem a viúva chegou lá, numa viúva rica, olha, eu tenho 10 terrenos, 15 casas de aluguel, mas tem uma que eu estou tendo problema. Não tinham nada. Então eles tinham que chegar, tanto o amigo tinha que chegar com humildade para aquele outro amigo para pedir o pão, como a viúva tinha que chegar com humildade, com rogo, com súplica para aquele juiz, para que ela fosse atendida. Então, irmãos, o fato do humilhar estar antes do orar, como está lá em Crônicas, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, o humilhar está antes, porque uma oração sem humildade, irmãos, normalmente é uma oração vazia. É uma oração de quem não está precisando muito. Porque quando você realmente está precisando de alguma coisa, quando realmente você está carente daquela bênção, aí você se quebra, aí você se humilha. Então a prova que você realmente quer alguma coisa é quando você pede a Deus com súplica, e essa súplica vem porque você entende que aquela sua necessidade só Deus mesmo pode resolver. Só aquele juiz, só aquele amigo, só aquela pessoa. Você não tem muitas opções. E tem hora, irmãos, na nossa vida que a gente só tem uma opção, é Deus. É Deus.
E muitas vezes nós não nos humilhamos como deveríamos nos humilhar. Às vezes até oramos, mas não nos humilhamos como deveríamos orar, porque de repente aquilo que você está pedindo, às vezes seja até importante, mas você acha, talvez na sua cabeça, mas se Deus não resolveu, eu dou um jeito. Se Deus não resolveu, eu dou um jeito. Então, quando a gente tem esse pensamento na nossa cabeça, se Deus não resolver, eu não dou um jeito, aí é onde muitas vezes nos falta humildade. E aí muitas vezes que nos falta a perseverança na oração, porque o combustível para que a gente persevere na oração é justamente essa necessidade que eu tenho de conseguir alguma coisa de Deus e saber, Senhor, se não for o Senhor, meus inimigos vão me devorar. Se o Senhor não entrar nessa situação, eu estou acabado. Então é justamente esse combustível que muitas vezes nos falta para conseguirmos de Deus aquilo que nós realmente precisamos. E por isso Jesus falou: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Algumas versões só está pedir, buscar, mas tem algumas mais antigas, pedir, quer dizer, insista. Peça, mas peça com insistência para Deus. Então, irmãos, indo lá para Daniel, nós vamos usar 2 exemplos apenas, que Jesus ele nos orientou como orar, nos deu as instruções, né? Mas existem homens de Deus que oraram, e aí nós vamos ver como que era o conteúdo da oração, como que eles conduziam a oração deles. Vamos começar por um homem chamado Daniel, capítulo 9. Capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 3. Nessa passagem, irmãos, de Daniel, capítulo 9, versículo 3, esse Daniel aqui não é o mesmo Daniel, não é a mesma pessoa, tá? Mas eu estou dizendo em termos de maturidade. Não era o mesmo Daniel do capítulo 1 e 2, que quando foi escolhido ali como príncipe da Babilônia e tal. Porque quando ele foi escolhido ali para ser um dos príncipes lá da Babilônia por Nabucodonosor, aquele Daniel tinha aproximadamente 16 anos. O Daniel, lá do início do livro, capítulo 1, que foi escolhido entre os nobres lá para fazer parte da corte, ele tinha aproximadamente 16 anos. Só que esse Daniel aqui do capítulo 9 já tinha passado 70 anos de cativeiro, então 70 mais 16, ele tinha aproximadamente 86 anos. Não era mais, era um homem que já tinha aconselhado reis, tinha sido bem sucedido tanto no reino da Babilônia como no reino persa, já tinha interpretado o sonho, era o queridinho de Nabucodonosor, o homem estava sossegado. Com 86 anos, bem sucedido, com certeza uma boa condição. Mas olha como que esse homem orava, com 86 anos. No primeiro ano de Dário, que já era o período persa, né? Filho de Assuero, em hebraico Xerxes, em persa, da linhagem dos medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônio. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então ele entendeu que aqueles 70 anos de cativeiro tinham terminado. Ele entendeu que aquela profecia que Jeremias tinha feito, né, 70 anos antes, quando ele ainda era menininho, talvez conheceu de nome a Jeremias, mas ele percebeu que esse tempo já passou, esses 70 anos já passou. Então, no 3, né? Então voltei meu rosto ao Eterno, Elohim, a fim de buscá-lo mediante a orações, súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinzas. Eu vou repetir para os irmãos. Olha como esse homem se apresentou diante de Deus. Então voltei o meu rosto ao Eterno, depois que ele entendeu lá que os 70 anos já tinham terminado,
a fim de buscá-los mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinzas. Esse homem já tinha 86 anos, irmãos. Ele já tinha muita experiência com Deus. Na nossa cabeça, esse homem não precisava nem orar mais, né? Era só falar: Deus, faz aí, que é Daniel que está chamando, porque está escrito que eu sou amado do Senhor lá, né? No texto está dizendo que eu sou amado aí no céu. Então, eu falei: não. Apesar de toda a posição que ele tinha alcançado, todas as riquezas, todos os benefícios que ele tinha, tanto no reino babilônico como depois no reino persa, apesar de tudo isso, irmãos, ele não perdeu a simplicidade da oração. Ele não deixou de ser humilde. Ele não deixou de ser simples na oração. Vamos lá no capítulo 10, versículo 12 do mesmo livro de Daniel. Isso depois que Daniel já tinha jejuado 21 dias e tal, o anjo estava trazendo a resposta. Olha que está lá no capítulo 11, versículo 12 do livro de Daniel. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Porque as suas palavras foram ouvidas, sim. Desde o primeiro dia em que aplicasses, o que, irmão? Aplicasse de que jeito? De qualquer jeito? Humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Então os irmãos estão percebendo como que a humildade, aquela necessidade que você percebe, eu não tenho como resolver isso aqui. Tem que ser alguém maior do que eu para resolver. É importante, é um conteúdo importante nas nossas orações. Aí os irmãos vão falar: mas eu não sou Daniel, né, irmão? A gente está no Novo Testamento, né? A gente está na Nova Aliança. Acabou de falar que a gente está na Nova Aliança, aí vem falar de Daniel. Você acha que eu vou me vestir de saco de cinza? Não, mas não quero. Você não precisa se vestir de saco de cinza. O nosso coração, sim, tem que estar vestido de saco de cinza, para nos achegarmos na presença de Deus. Mas se Daniel não é um bom exemplo para você, vamos pegar um exemplo aqui no livro de Hebreus. Vamos pegar o exemplo do nosso Senhor. Como o nosso Senhor orava? Será que Jesus precisava orar, irmãos? Será que Jesus precisava orar? Porque Jesus, ele era Deus, mas ele tinha duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. E como homem ele precisava orar. Mas mesmo como homem, Jesus como homem, como o pastor falou hoje de manhã, né? Qual o padrão de Deus? O padrão de Deus é Jesus. Então Jesus é o padrão de Deus. Se ele é o padrão de Deus, um homem perfeito, nunca saiu nenhuma palavra dolosa da sua boca, nunca ele falou nada de errado, nunca pensou nada errado, nunca agiu de forma errada, nunca agiu de forma precipitada, sempre as coisas no tempo certo. Será que ele precisava orar? Aí os irmãos vão falar: não, Jesus precisava orar porque ele era homem, né? Amém, está certo. Mas qual era o conteúdo da oração de Jesus? Como é que Jesus orava? Porque eu fiquei pensando: por que aquele discípulo foi perguntar para Jesus assim: ensina-me a orar? Eu falei: mas o que ele viu na oração? Porque ele deve ter visto Jesus orando, né? Ele não viu Jesus, ele estava vendo Jesus de longe, assim, Jesus orando. Então alguma coisa impactou aqueles discípulos, a ponto de ele falar: Senhor, me ensina a orar desse jeito aí, que você está orando aí. E como é que será que Jesus orava, irmãos? Vamos lá, vem Hebreus capítulo 5, versículo 7. Como que Jesus orava? Deve ser igual a gente. Vamos ver. É do mesmo jeito que a gente ora, com certeza, né? Hebreus 5, 7. Durante seus dias de vida na terra, já começa assim, né? Não é de vez em quando eu estou com vontade, não. Era uma rotina, a oração era uma rotina na vida de Jesus. Então, durante seus dias na terra, Jesus ofereceu o que, irmãos? De que jeito eram as orações dele? Orações e que mais? E súplicas em clamor, com o quê? Com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, não, pensa comigo aqui. Jesus ofereceu orações e súplica. E súplica, irmão, o que é súplica? Se você pegar o dicionário da língua portuguesa, você vai ver que súplica é um pedido insistente com humildade. É pedir com insistência, não é só pedir com insistência, não.
É pedir com insistência e humildade. Só que quem estava fazendo isso era o nosso Senhor. O nosso Senhor se aproximava do Pai dessa maneira. Quando fala assim, que ele tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, nesse texto a gente vê o coração dele derramado diante de Deus, como se ele fosse eu e você. Ele orava da mesma maneira como eu e você deveríamos orar. Ele estava mostrando como que quando aqueles discípulos viram Jesus, vendo Jesus fazer todos aqueles milagres, tudo que ele fazia, orando com lágrimas, com rogo, com súplica, como se fosse a última oração da vida dele. Então ele falou, não, eu quero orar assim. Eu quero orar desse jeito aí. Eu quero orar desse jeito. E muitas vezes nós, irmãos, estamos assim, né, meio por cima da carne seca, não precisa nem orar mais, né? Jesus precisava orar com rogo, com lágrimas, mas a gente não, né? A gente dá para ir tocando a vida do jeito que está. Mas não, irmãos, nós precisamos aprender com o Senhor. Você não quer aprender com Daniel? Então aprenda com Jesus. Que Jesus é o modelo. É para ele que eu tenho que olhar. Não tem que olhar mais para o templo, não tem que olhar para Salomão, nem para Moisés, nem para Abraão. É para Cristo, né? Para ele que eu tenho que olhar. Então, e ele orava assim. Ele orava com esse coração, irmãos. E muitas vezes nós nos achegamos a Deus de qualquer jeito. Eu de qualquer jeito que eu quero dizer assim, é com o coração totalmente desalinhado da vontade de Deus. Aí a gente vai para Tiago, né, irmãos? Vamos para Tiago. Tiago capítulo 4. Porque às vezes a gente pensa que quando a gente vê perseverança na Bíblia, na oração, então a gente se fixa muito na perseverança, na persistência, e se esquece, infelizmente, da humildade. E tem gente que é muito perseverante na oração, né? Olha o que está aqui, escrito aqui em Tiago. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos entre vós? Tiago capítulo 4, de 1 em diante. De onde vêm as batalhas e o desentendimento que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes. Matai e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. Então tudo bem, então agora eu vou pedir, né? Quando pedis, vocês não recebem. Pedis e não recebeis, porque pedis com motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Então ele fala, vocês não estão conseguindo as coisas porque vocês não pedem. Aí o cara começa a pedir. Aí ele pede e não recebe. Aí o Tiago fala, você não pede porque não recebe, porque você está pedindo do jeito errado, com a motivação errada. Mas, Tiago, qual que é a motivação correta? Eu estou pedindo, estou insistindo, estou indo no monte, estou queimando os pedidos lá não sei aonde, e daí? E não está acontecendo nada. Porque, irmãos, pedir sem uma oração sem humilhação é uma oração vazia, irmãos. Se você está orando, continue. Mas se na sua oração, se não existe dentro do conteúdo da sua oração a humildade, então, irmãos, a sua oração está sendo vazia. Que olha o que o Tiago continua dizendo lá no versículo 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Isso é orar. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus. Isso é orar. E ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. O que Tiago está dizendo aqui? Para mim andar arrastando, sempre murmurando, ó dia, ó céu, Deus tem misericórdia. Não é isso. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo assim que você tem que ter consciência plena do que você é. Como nós entendemos hoje de manhã com o pastor Danilo. Paulo falou assim, o pecador, o qual eu sou o principal pecador. Né, que fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Jesus nos salvou os pecadores, do qual eu sou o principal. Então Paulo tinha consciência que ele era um pecador, que ele precisava, que ele dependia de Deus, que ele necessitava da graça de Deus na vida dele diariamente. Lembra lá do capítulo 7 que Paulo fala, miserável homem que eu era?
É assim que está lá no texto? Miserável homem que eu sou. Tem muita gente que pega esse texto lá de Romanos. Não, Paulo estava falando antes da sua conversão. Então você não tinha se convertido ainda. Ele está falando, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele estava reconhecendo diante de Deus que se ele não tivesse na presença de Deus, ele ia cair, ele ia desmoronar. Então a humildade, irmãos, é um ingrediente, é um conteúdo que não pode faltar na nossa vida nem nas nossas orações. Não ore sem humildade, não perca seu tempo, e nem o de Deus. Porque ele fala que ele vai, que é humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E tem muito de nós que estamos até perseverantes, ora todo dia, o cara tem uma regularidade, todo dia às 6 da manhã está de joelho na presença de Deus. Eu não quero que você pare isso, continue se você tem essa disciplina, ou 6, ou 5, ou 7, ou 2 vezes por dia, continue assim, louvado seja Deus pela sua vida. Mas se você não tiver com esse ingrediente da humildade na sua oração, irmãos, sinto muito em te dizer, porque é a palavra de Deus que nos diz, a nossa oração se torna vazia, se torna vãs repetições, como está lá na orientação prévia que Jesus deu em relação ao Pai Nosso. Quer ver uma pessoa que era persistente na oração e Deus não estava ouvindo a oração dele? Jesus conta isso numa parábola. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Primeiro ele falou da viuvinha, que precisava que a sua causa fosse resolvida, e ela ia insistentemente na presença do juiz para que ele resolvesse a sua causa. E na continuação, olha como Jesus, às vezes como que Jesus ele está sempre nos advertindo quanto à questão da oração. Aí na continuação de Lucas 18, no versículo 9, ele conta uma parábola de 2 homens que subiram no templo para orar. E olha como Jesus começa a parábola no versículo 9 do capítulo 18 de Lucas. Presta atenção, irmãos, como Jesus começa a parábola. Ele escreveu essa parábola para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda essa parábola. Se você não é uma pessoa que confia na sua própria justiça e não menospreza os outros, essa parábola não é para você. É para mim essa parábola. Mas talvez não seja para você. Jesus, está bem claro, Jesus contou essa parábola para quem confiava em si mesmo ou na sua própria justiça e mesmo menosprezava os outros. Ele contou a parábola para esse tipo de pessoa. Se você não é esse tipo de pessoa, parabéns para você, continue assim. Eu sou esse tipo de pessoa e quero continuar sendo. 2 homens subiram no templo para conversar, para brigar, para pecar. 2 homens subiram no templo para o quê, irmãos? Para orar. 2 homens, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos. Esse homem, que era um fariseu, orava assim. Ele orava assim e com certeza ele era um homem perseverante na oração. E eu posso provar para os irmãos pelo texto que ele era um homem que orava todo dia e orava sempre. Orava talvez até mais do que muitos de nós, do que todos nós aqui, esse fariseu. O fariseu o fariseu em pé orava em seu íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos. Jejuo quantas vezes por semana? 2 vezes ele jejuava por semana. Não sei quantas vezes você jejua por ano, mas ele por semana jejuava 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto tenho. Entretanto, então, com certeza, se ele jejuava, ele orava muito. Era um homem de oração, era um homem que conhecia a Bíblia e tudo mais. Entretanto, o publicano ficou à distância. O publicano, aquele que ele falou que eu não sou que nem esse publicano, ficou à distância. E ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava, ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou o quê? Pecador. Mas ele não era pecador só porque ele era publicano. Ele era pecador porque ele tinha nascido de Adão, irmãos. Não é porque eu me converti, eu deixei de ser pecador. Foi bem falado hoje. Porque, pastor, amém, viu? Hoje é a mensagem da manhã. Não é porque eu me converti que eu deixei de ser pecador.
Então essa condição tem que ter sempre claro na minha mente, tem que ter essa consciência na minha mente, que eu sou um pecador. Porque mas não que eu sou um pecador, então deixa rolar, deixa a vida me levar, porque está tudo certo. Não, eu sou pecador porque aí eu vou ter consciência, eu preciso a cada dia da graça de Deus atuando na minha vida para que eu possa agradá-lo. Porque eu sei que por mim mesmo eu não posso, se não for Ele em mim eu não posso. E esse publicano tinha essa consciência, eu sou um pecador. Mas olha aí depois a conclusão que Jesus dá dessa parábola. Eu vos asseguro que este homem no caso é o publicano, que se considerava pecador, eu vos asseguro que este homem, e não o outro, que é o fariseu, foi para a sua casa o que, irmão? Diante de quem? Diante de Deus, né? Foi justificado diante de Deus. Porquanto aquele que se vangloriar será o quê? Desprezado. Mas aquele que se humilhar, e se humilhar aonde, irmão? Se humilhar na oração. Não só na oração, porque se você se humilha na oração, consequentemente você vai ser humilde na sua vida, no seu dia a dia. Mas aquele que se humilhar será exaltado. Por quê? Porque Tiago já falou lá, que Deus resiste a quem? Quem que Deus resiste? Aos soberbos, aos orgulhosos, àqueles que confiam em si mesmo. Como está no início da parábola que Jesus contou. É essas pessoas que Deus resiste. Aqueles que acham que são, né, que são da CIA, né, que se acham, né, e acham que não precisa de mais nada. Pô, eu já tenho 85 anos de vida cristã, irmão. Acho que eu sou um Daniel aí do século 21. Sou amigo dos reis e tal, já dei conselho para o presidente da República. Não precisa, quando eu for orar, não está toda essa coisa toda aí de quebrantamento, não. Eu chego para Deus assim, aponto o dedo e declaro, determino, e Deus tem que fazer. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Essa simplicidade na nossa vida de oração a gente nunca pode perder. E porque nós estamos perdendo essa humildade, é que nós estamos perdendo muitas coisas na nossa vida. É uma palavra de repreensão para todos nós. Para todos nós, irmãos. Então esse requisito, esse item, não pode faltar na nossa vida de oração. Toda vez que você for orar, você tem que primeiro tirar a máscara. Porque hipócrita é aquele que anda com a máscara, né? Que era o que os atores gregos usavam. Aquela máscara para representar alegria, máscara para representar tristeza. Por isso você vê lá no símbolo do teatro 2 máscaras. Aquilo era o Hipócrates, sei lá o nome do grego, mas que significa aquele que age ou representa por máscara. Então, Deus, a primeira coisa, tira a sua máscara diante de Deus. Porque, às vezes a gente é tão duro, irmão, a gente é tão duro de coração, que até diante de Deus a gente é fingido. Nem com Deus eu sou sincero. Não tem ninguém, você está no seu quarto com a porta fechada, não tem ninguém ouvindo. Você está orando em espírito, não está nem falando palavra nenhuma para a mulher, o filho, o marido não ouvir. E mesmo assim a gente quer enganar Deus, quer dar um nó em Deus, quer dar um Pelé em Deus, né, como o pessoal fala, né? Não, vou falar assim, mas Deus sabe, não, e pede aquelas coisas vazias. Não, chega, está diante de Deus, se humilha. O que é se humilhar? É suplicar, é você ser honesto, sincero. Deus, eu estou precisando disso aqui, ó. E se o Senhor não fizer, tem misericórdia de mim. E sempre lembrando de Tiago, mas aquilo que você está pedindo é uma coisa, está com a motivação correta? Não, Senhor, isso aqui eu estou pedindo é para o teu reino. O Senhor sabe que se não for para o teu reino, então você não precisa me dar. Só me mostra que eu estou pedindo errado e eu mudo o pedido. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. E a humildade, irmãos, na oração e na vida, ela revela uma coisa. Quando você tem uma vida de oração humilde, ou você tem humildade na oração e consequentemente, a sua humildade no seu viver, porque quando você tem uma vida, humildade na sua vida de oração, nas orações, a sua vida vai mostrar isso através das suas atitudes, né? Ela vai denunciar que você realmente é humilde pelas suas atitudes. E lá em Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado
sobre um trono alto e exaltado. Não é que Isaías viu Deus, não. Ninguém vê a Deus, ninguém viu a Deus. Nem Adão viu Deus antes de pecar. Ele viu em visão, né? Porque tem muitas vezes que fala que eu vi o Senhor, então, mas ninguém viu a Deus, como é que ele viu? Não, ele viu em visão. Eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. O som das suas vozes, os batentes das portas, tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Ainda não vou ler os 5, só até aqui. Imagina você ter uma visão dessa de Deus. Tem que ser uma pessoa espiritual, né, irmãos? Não pode ser qualquer um, né? Para ter uma visão do Senhor no seu alto sublime trono, serafim para lá e para cá, voando, falando glória, glória, glória. Não pode ser qualquer um que vive de qualquer jeito. Então Isaías era um homem de Deus. Era um homem espiritual. Ele era um homem consagrado ao Senhor. E uma vez, já indo para o final, e depois eu vou voltar aqui no Isaías, não vou esquecer não. Uma vez eu estava pregando numa igreja que eu frequentava, né? E eu preguei sobre esse texto de Isaías, né, pastor? Aí, sabe aquelas coisas, pastor, que a gente fala na mensagem sem pensar, né? E eu perguntei assim de cara para os irmãos, né? Perguntei para os irmãos, você é uma pessoa espiritual? Assim, comecei, mas eu não tinha planejado perguntar isso, né? Aí eu falei, quando eu perguntei, falei, mas o que eu fui perguntar, né? Aí eu dei uma melhoradinha, falei, você sabe identificar se você é ou não é uma pessoa espiritual? Como se identifica isso? Aí Deus foi muito bom comigo, eu acredito, a misericórdia de Deus, que eu não tinha pensado em perguntar isso. Hoje eu pensei, né, em perguntar, né? Mas eu sempre, quando eu lembro dessa situação, eu lembro com certo humor, porque realmente foi uma coisa que eu falei, depois, na hora que eu estava falando, eu falei, meu Deus, o que eu fui perguntar para os irmãos? Eu não tinha planejado perguntar isso. Mas uma coisa, irmão, que identifica que você é uma pessoa espiritual, não é aquilo que você faz para Deus, o ministério, tudo isso é importante, as obras que você faz, está tocando, cantando, pregando, tudo isso é muito bom, muito importante, mas não é isso que identifica a sua espiritualidade e nem a sua maturidade. O que identifica a sua espiritualidade e a sua maturidade é a consciência que você tem do que você é. Quando você perde a consciência que você é um pecador, um nada diante de Deus, quando você perde essa consciência por causa de tudo que Deus está fazendo na sua vida, então você vai perdendo junto com isso a sua maturidade e também a sua espiritualidade. Então o que identifica uma pessoa espiritual é justamente isso, é quando ele tem consciência que ele não é nada. Você é espiritual? Sou. Por quê? Porque eu não sou nada. Você pode até falar que você é espiritual e falar por que você é espiritual, porque eu não sou nada, irmão, porque sem Jesus eu não sou nada, sem a graça dele eu não sou nada. Isaías tinha essa consciência. E a gente vê no versículo 5. Vê o que o homem viu, irmão. Ele viu o Senhor lá no alto sublime trono. Ele não viu qualquer coisa, não. Ele viu anjo para lá, anjo para cá. Ele ficou abismado. Ele achou que ele ia morrer. Porque a consciência que as pessoas tinham, principalmente na velha aliança, é que quando eles tinham uma visão do Senhor, é que eles iam morrer. Então, falou, agora eu vou morrer. Eu estou vendo uma glória dessa, não vai dar tempo de eu contar para ninguém. Eu vou morrer aqui mesmo. Mas olha o que ele diz no 5. Então eu bradei, Isaías, né? Então bradei eu, ai de mim, não tenho o quê? Aqui ele fala, vou morrer. Estou vendo uma coisa dessa e sou, né? Eu não sou merecedor, não sou digno de estar tendo essa visão. Ai de mim, não tenho salvação, porque eu sou o quê? Um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Apesar dele ter toda essa visão, ver toda essa glória, ele sabia, eu não sou digno. Deus, é a misericórdia de Deus está me mostrando isso. Apesar de Daniel ter feito tudo que fez, interpretado todo o sonho que interpretou,
quando tinha 85 anos, se vestiu de saco e de cinza e foi se humilhar diante de Deus. Por causa do quê? Por causa do seu pecado e do pecado dos seus pais. Ele não fala ali o pecado. Oh, Senhor, eu sou o cara, mas eu sei que meus pais pecaram, por isso que nós estamos aqui no cativeiro babilônico. Se todos fossem como eu, Senhor, nós não estaríamos nessa... Não, ele falou, Senhor, me perdoa pelo meu pecado e o pecado dos meus pais. Aí a gente olha Daniel, mas que pecado que esse cara tinha? Não é... Mas ele tinha, ele sabia, ele tinha consciência que ele era um pecador. Apesar de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, ele era um pecador. Ele não perdeu a simplicidade. Isaías, apesar de tudo aquilo que ele já tinha visto, tudo aquilo que Deus já tinha mostrado, mas ele sabia, eu não sou digno. É a misericórdia e a graça de Deus. E é esse coração, irmão, que nós não podemos perder. É esse coração que nós não podemos perder. Principalmente. E isso vai se manifestar muito claramente, irmãos, na nossa vida de oração. Talvez entre os irmãos você até... dê um arzinho que você é um cara humilde, gente boa, legal, mas diante de Deus ninguém engana, irmão. Os olhos do Senhor, Ele percorre toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então os olhos do Senhor estão percorrendo. Então, diante de Deus nada escapa. Todas as trevas são expostas. Então, irmãos, mas quando nós entendemos esse princípio, entendemos esse mistério, que diante de Deus eu não preciso enfeitar, diante de Deus eu não preciso representar, diante de Deus eu preciso ser simplesmente aquilo que eu sou, e o que eu sou é pecador, tudo se resolve. Então a glória de Deus começa a se manifestar nas nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vou chamar o pastor para fazer a oração final e pedindo já para os irmãos do louvor para cantar a última canção. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, irmãos? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos lembra da nossa total dependência de Ti, Senhor. Sem o Senhor nós nada podemos fazer, sem o Senhor nós não somos nada. Nós precisamos da Tua graça, Senhor, do Teu poder, nós precisamos da Tua iluminação, nós precisamos da Tua orientação, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, dos Teus livramentos. Nós somos tão pequenos, Pai, somos limitados. Nós precisamos de Ti. E nos ensine, Senhor, cada vez mais a orarmos dessa maneira, com essa consciência, não com justiça própria, com arrogância, Senhor, mas com humildade no coração, nos humilhando na presença do Senhor, nos humilhando, Senhor, porque essa é a realidade, nós precisamos de Ti. Sem o Senhor nós somos muito limitados, Pai. Ó Senhor, obrigado, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo reunido aqui, aqueles que estão em casa, nessa semana que começa, Senhor, que a força do Senhor nos fortaleça, que o Senhor renove as forças, as nossas forças, que o Senhor nos renove, Senhor, nessa semana que começa e possamos andar no poder, no Teu poder, na Tua graça, Senhor, no sustento do Senhor nas nossas vidas. Abençoa cada irmão, cada amigo que entrou nesse lugar, renova os corações, renova, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.